Imagine por um momento um caminho sagrado, antigo e poderoso, que milhares de pessoas ao longo da história já percorreram em busca de algo maior que elas mesmas. Este caminho é o jejum. Quando falamos em jejum, muitos pensam apenas na ausência de comida. Mas, na verdade, estamos falando de algo muito mais profundo. O jejum é uma ponte entre o natural e o sobrenatural, uma chave que abre portas no reino espiritual. Hoje vamos mergulhar neste mistério. Vamos descobrir como essa prática, que pode parecer tão simples, tem o poder de atrair a presença de Deus como um ímã poderoso. Mas cuidado, o jejum não é uma fórmula mágica ou um ritual qualquer. Há segredos que muitos não conhecem e que precisam ser revelados para que essa jornada espiritual tenha o impacto que você deseja. E se eu te dissesse que, ao jejuar da maneira correta, você pode experimentar uma intimidade com Deus que talvez nunca tenha sentido antes? Curioso? Vamos começar essa viagem, onde cada passo que daremos juntos te levará mais perto de um entendimento profundo do que realmente significa jejuar e por que isso é tão poderoso. Preparado para descobrir o poder do jejum? Então, vamos adiante. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O jejum vai além do simples ato de abster-se de alimentos. Ele é, na verdade, uma linguagem espiritual, um sinal de entrega total a Deus. Quando você decide jejuar, está dizendo ao Senhor que Ele é mais importante do que qualquer necessidade física. É como se você estivesse esvaziando a si mesmo, abrindo espaço para que Deus preencha cada canto do seu ser com a sua presença. Mas há um detalhe essencial aqui. O jejum não é sobre sofrimento ou punição, e muito menos uma troca, onde você espera receber algo em troca do seu sacrifício. Na verdade, o jejum é uma expressão de dependência. É você dizendo, Senhor, eu confio mais em Ti do que no que este mundo pode me oferecer. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. No momento em que você decide colocar de lado suas necessidades físicas para focar em Deus, algo começa a mudar. Não apenas no espiritual, mas também no físico, mental e emocional. A voz de Deus se torna mais clara e o seu espírito mais sensível à direção divina. No entanto, é preciso entender que o jejum não é apenas abstenção de comida. Ele é uma postura do coração. E é aí que muitos erram. Alguns jejuam sem realmente compreender o significado espiritual por trás do ato. E por isso, não experimentam a plenitude desse poder transformador. Agora, pense nisso. Ao jejuar, você não está apenas renunciando ao alimento. Está renunciando ao controle, à vontade própria. E abrindo mão de tudo aquilo que possa te distrair da busca por Deus. E é nesse lugar de entrega total que você começa a entender o verdadeiro significado espiritual do jejum. Este é o momento em que você percebe que jejuar é muito mais do que uma prática religiosa. É um encontro profundo entre o finito e o infinito, entre você e Deus. E é exatamente nesse encontro profundo que o poder do jejum se revela de maneira mais intensa. Quando você se entrega de verdade, algo extraordinário começa a acontecer. Você cria espaço para Deus agir de forma sobrenatural na sua vida. Através do jejum, sua alma se alinha com a vontade divina, como se você estivesse sintonizando sua frequência com a frequência celestial. Neste momento, a fome física começa a ceder lugar a uma fome espiritual. Aquele desejo profundo de se conectar com Deus, de ouvir a sua voz e sentir a sua presença, se torna a prioridade. E sabe o que é incrível? Deus responde a essa busca. Ele se aproxima de quem o busca com sinceridade, de quem está disposto a sacrificar o conforto físico por uma comunhão mais íntima. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de como o jejum atraiu a atenção de Deus. Pense em Moisés, que jejuou 40 dias antes de receber as tábuas da lei. Ou em Jesus, que também jejuou 40 dias no deserto, preparando-se para o início de seu ministério. Em cada um desses casos, o jejum foi o ponto de partida para algo grandioso. Um catalisador que trouxe transformação e poder. Quando você jejua, está abrindo as portas do seu coração para que Deus entre e faça a obra que só Ele pode fazer. E nesse processo, você começa a perceber algo extraordinário. O jejum não apenas atrai Deus, mas também te aproxima da sua vontade, te alinha com seus planos e te fortalece para viver a vida que Ele planejou para você. O que acontece então é que o jejum se torna mais do que uma prática ocasional. Ele se transforma em uma chave espiritual que desbloqueia níveis mais profundos de relacionamento com Deus. E quanto mais você mergulha nessa prática, mais claro fica que o jejum não é apenas um ato de abstenção,
mas uma poderosa ferramenta de transformação espiritual. Mas é justamente aqui que precisamos fazer uma pausa e refletir sobre um ponto crucial: a motivação. Porque, embora o jejum tenha o poder de atrair a presença de Deus e transformar vidas, ele também pode se tornar vazio e ineficaz se feito com as intenções erradas. Imagine jejuar com o objetivo de impressionar outras pessoas ou de obter algum benefício material. Será que esse tipo de jejum realmente atrai a Deus? A resposta é não. Quando o jejum é usado como uma moeda de troca ou como uma maneira de mostrar uma falsa espiritualidade, ele perde completamente o seu poder. A Bíblia nos alerta sobre isso. Jesus, em seus ensinamentos, foi claro ao dizer que não devemos jejuar como os hipócritas, que fazem disso um espetáculo para serem vistos pelos outros. Eles já receberam sua recompensa, que é o reconhecimento humano, mas não o favor divino. Então, o perigo aqui é real. Jejuar com o coração voltado para si mesmo, para o ego ou para a aprovação dos outros, não só impede que você experimente a verdadeira presença de Deus, mas pode até mesmo afastar você dele. E é fácil cair nessa armadilha, porque o jejum, como qualquer outra prática espiritual, pode ser distorcido pelo orgulho e pelo desejo de autopromoção. Por isso, antes de iniciar qualquer jejum, é essencial examinar o seu coração. Pergunte a si mesmo: por que estou jejuando? Qual é a minha verdadeira motivação? Se a resposta for qualquer coisa além de buscar a Deus com sinceridade, é hora de reavaliar. Lembre-se, o jejum não é sobre o que você pode ganhar, mas sobre o que você está disposto a perder, a renunciar em favor de uma maior proximidade com Deus. E é essa pureza de intenção que faz toda a diferença. Se o seu coração estiver no lugar certo, o jejum se tornará uma experiência poderosa de renovação espiritual. Caso contrário, ele se tornará apenas um ritual vazio, sem qualquer impacto real na sua vida. Agora que entendemos a importância da motivação correta, precisamos falar sobre algo ainda mais delicado: as atitudes e comportamentos que você deve evitar durante o jejum. Porque não basta apenas iniciar o jejum com o coração no lugar certo. É preciso também manter uma postura de humildade e reverência ao longo de todo o processo. Um dos maiores erros que alguém pode cometer durante o jejum é tratar a prática como um fardo, reclamando ou demonstrando tristeza diante dos outros. Jesus nos ensina a não mostrar aos outros que estamos jejuando, a lavar o rosto, a manter a aparência normal, como se nada estivesse acontecendo. Isso não é hipocrisia. É um sinal de que o jejum é uma experiência íntima entre você e Deus, e não um show para o mundo. Outro erro comum é o de continuar vivendo de maneira desordenada durante o jejum, sem renunciar a comportamentos ou pensamentos que desagradam a Deus. De que adianta abster-se de alimentos se você continua se alimentando de fofocas, críticas ou até mesmo de distrações que afastam sua mente de Deus? O jejum deve ser um tempo de purificação, onde você não apenas se priva de comida, mas também de tudo aquilo que contamina sua alma. Além disso, nunca caia na armadilha de usar o jejum para tentar manipular Deus. O jejum não é um meio de forçar a mão de Deus para conseguir o que você quer. Ele é uma forma de alinhar sua vontade à vontade dele. Tentar jejuar com o objetivo de obter algo específico, como uma barganha espiritual, é desvirtuar completamente o propósito dessa prática. Então lembre-se, durante o jejum, mantenha-se humilde, silencioso e focado em Deus. Evite atitudes que possam anular os benefícios espirituais dessa prática. O jejum não é sobre o que você vai conseguir, mas sobre o que você vai deixar de lado para se aproximar de Deus. É uma jornada de sacrifício, mas também de grande recompensa espiritual, se feita com o coração e a mente voltados para o que realmente importa. E falando em exemplos poderosos, é impossível não mencionar aqueles que, através do jejum, abriram portas para milagres e intervenções divinas. Pense em Ana, que jejuou e orou com fervor por um filho, e Deus a abençoou com Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Ou Elias, que jejuou no deserto e foi sustentado por anjos, recebendo força para continuar sua missão. Esses testemunhos nos mostram algo profundo. O jejum, quando feito com o coração certo, se torna uma plataforma para Deus operar de maneiras que vão além da nossa compreensão. Não é que o jejum em si faça o milagre, mas ele nos coloca em uma posição de humildade e receptividade, onde o poder de Deus pode fluir livremente. Mas lembre-se, o jejum é uma prática de disciplina espiritual, não uma garantia de resultados imediatos. Às vezes, os frutos do jejum são vistos a longo prazo, em mudanças sutis de caráter, em maior sensibilidade ao Espírito Santo,
ou em portas que se abrem no tempo certo de Deus. Outras vezes, o jejum revela coisas sobre nós mesmos que precisam ser trabalhadas, áreas de fraqueza ou pecado que estavam escondidas, mas que agora, com a ajuda de Deus, podem ser vencidas. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Quando você jejua com sinceridade, Deus começa a moldar seu coração, a remover o que não agrada a Ele e a fortalecer o que é bom. O jejum, então, se torna mais do que uma prática ocasional. Ele se transforma em um instrumento nas mãos de Deus para te tornar mais parecido com Cristo, mais cheio do Espírito, mais alinhado com a vontade divina. Então, enquanto você jejua, mantenha seus olhos abertos para o que Deus está fazendo, mesmo nas pequenas coisas. Esteja atento às mudanças que Ele está operando em você e ao redor de você. Porque o jejum, no final das contas, não é sobre o que você está deixando de lado, mas sobre o que Deus está acrescentando à sua vida, à medida que você se entrega a Ele, com humildade e fé. E agora que chegamos ao fim desta jornada sobre o poder do jejum, fica claro que essa prática vai muito além de simplesmente abster-se de alimentos. Jejuar é abrir espaço para que Deus faça uma obra profunda em nossas vidas. É reconhecer nossa dependência dele e permitir que ele nos molde de acordo com sua vontade. Mas antes de concluirmos, quero te fazer uma pergunta. O que você mais deseja que Deus faça na sua vida através do jejum? O que você está buscando ao se entregar a essa prática espiritual? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência e vamos continuar essa conversa juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você quer explorar mais sobre como a Bíblia se aplica às questões do dia a dia, eu te convido a assistir ao nosso último vídeo sobre o que a Bíblia diz sobre tatuagens. Acredite, você pode se surpreender com o que vai descobrir. Que Deus te abençoe poderosamente na sua jornada espiritual. Até o próximo vídeo.